É isso aí então, torcedor vascaíno, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje, falando sobre essa vitória do Vascão ontem contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana. E eu quero trazer para você aqui o que os amigos do jornal da ESPN, né, falaram ontem após a partida. Vamos aí à fala dos amigos. Mas da parte do Verratti, quando ele vai abraçar o Carille, não é nenhuma resposta à torcida, para afrontar, para mostrar. Pelo contrário, os jogadores, e principalmente o Verratti, parecem muito conscientes de que tem a parte deles, a parte individual. E me chamou muito a atenção quando o Verratti, no fim do jogo contra o Corinthians, ele diz: nós, jogadores, precisamos melhorar, cometemos muitos erros. E aí ele não generaliza, não coloca na conta da defesa, fala que o ataque também precisa ajudar mais. Essa é a postura que se espera de um capitão, de um líder. É uma postura Agora, na saída, ele falou: eu amo a torcida do Vasco, mas eles têm que entender que se não estivermos juntos, isso aqui não vai para frente. Mas é o papel, é o discurso que um capitão tem de fazer. Eu acho que ele tem, um capitão ou qualquer outro jogador, tem todo o direito, e em determinados casos até o dever, de dizer o que ele pensa a respeito do que está acontecendo internamente para as pessoas que não sabem e acabam formando opinião conforme aquilo que elas querem. Mas não é afrontoso, né, André, da parte dele? Não é nada. Aliás, ele até reforçou, ama a torcida do Vasco por 2 vezes. Porque tem alguns caras que entram na pilha ali de, tá vendo, 1-0 contra o Puerto Cabello, temos a resposta. E o Verratti entendeu bem o espírito e qual é a mentalidade. E nesse um jogador do Vasco hoje que tem crédito com a torcida, mais inclusive do que o Felipe Coutinho, é ele. Ele resolve tudo. Na defesa ele resolve. Ele tira a bola de cabeça, recupera a bola no campo na intermediária. Ele inventa gols. O que ele fez hoje foi inventar um gol. Tira a gol da cartola. E um papel muito importante dele, não só como capitão, mas é de ocupar um vácuo de liderança. Hoje o Vasco tem o Pedrinho como presidente, o Felipe, que também é um ídolo histórico, como diretor técnico de futebol, mas figuras que pouco aparecem de forma muito controlada, e o Verratti dá a cara sempre e entendendo muito mais o sentimento da arquibancada, muito mais o sentimento do torcedor. Hoje ele ultrapassou o Germancano como segundo maior goleador estrangeiro da história do Vasco, e até nessa comparação, né, de Cano e Verratti, o Cano também em 2 temporadas, o Verratti em menos de 2 anos alcançando 44 gols pelo Vasco, há uma identificação muito maior com o Verratti do que com o Germancano, até porque o Cano ficou marcado por perda de pênalti, teve a saída para o Fluminense também que dá uma arranhada, mas há uma identificação muito maior com o Verratti do que com o Cano, justamente por esse aspecto da liderança e de um cara que lê muito bem o sentimento de São Januário, o sentimento da arquibancada. Isso é importante. O Verratti está caminhando num momento desesperador do Vasco, e em mais uma temporada sendo artilheiro, já com 11 gols em 2025, para ser um ídolo de um período talvez sem conquistas. Não dá para cravar esse ano que o Vasco vai conquistar alguma coisa. Se conquistar, então, já coloca o nome na história. Mas até aqui, fazer isso com um time limitado do Vasco, num período de muita cobrança, de ambiente muito conturbado, é um feito e tanto para o Verratti, além dos gols. Quero sua opinião aí sobre esta fala dos amigos aí do Linha de Passe, falando sobre o nosso pirata, né, o capitão Verratti, que trouxe aí essa visão deles, né, sobre o Verratti, de que é o principal jogador do Vasco, é o cara que tem botado a cara a tapa no Vasco da Gama, né, para poder mostrar ali que o Vasco é forte e precisa crescer, já que Pedrinho, Felipe, os dirigentes do Vasco não têm aparecido tanto, né? Vamos dar seguimento aqui. O sistema defensivo do Vasco não está bem protegido e na saída de bola é muito frágil, porque não tem jogadores com característica de fazer saída de bola, algo que o Carille se propôs na defesa. O Hugo Moura, por exemplo, vai muito bem nos desarmes. No primeiro tempo ali, não deixava o Puerto Cabello passar do meio campo, muito pela função que ele faz de desarmar e destruir. Mas com a bola é mais limitado também. Faltam esses jogadores, e até a ausência do Jair, repito, precisa ser explicada, até mesmo do banco, mas o elenco do Vasco, ao contrário do que o Pedrinho disse, tem se provado dia após dia que não é top 8. Pelo contrário, o elenco do Vasco, pensando de forma realista, no Campeonato Brasileiro, é de meio de tabela para baixo. E quando o dirigente diz isso... O elenco do Vasco é melhor do que quantos elencos da Série A do Campeonato Brasileiro? Plihal, a gente pode colocar hoje, o Grêmio está sofrendo, mas na minha visão tem um elenco, até eu acho equivalente, pelo Bright White ali, parecido.
tem conversa, mas dos 12 maiores do Sul e do Sudeste, só vejo o Vasco falando de igual para igual com o Grêmio, no máximo Santos. E outros times, Bahia, por exemplo, tem um elenco melhor que o Vasco. Muito melhor. O Fortaleza tem um elenco melhor que o do Vasco. Então, quando o dirigente, o presidente, fala isso, eu tenho um elenco top 8, ele joga a responsabilidade toda no colo do técnico. E isso, nesse momento, também é injusto. Porque hoje o Carille é a figura fácil ali, é a vidraça, todo mundo atirando pedras nele, mas há essa responsabilidade ainda da diretoria do Vasco. E o que o Vasco ganha, o que o torcedor do Vasco ganha, e boa parte da torcida discordou dessa declaração do Pedrinho, com o presidente dizendo que eu tenho um elenco top 8, que passa a ideia de que a parte da diretoria está feita. E ainda não está. Se o Vasco quiser brigar por título de Sul-Americana e quiser brigar por primeira página na tabela do Campeonato Brasileiro, precisa se reforçar. Pode um bom trabalho, pode tirar leite de pedra e fazer com que esse elenco suba mais? Pode, como o trabalho do Paiva fez no ano passado. Mas essa não é a garantia. Então precisa também... o Carille precisa se ajudar e a diretoria precisa ajudar o Carille, primeiro, com mais reforços, dando mais profundidade de elenco, da maneira que for, e também com respaldo. Não é o presidente dizer que tem... dinheiro para reforço? Mas se não tem dinheiro para reforço, que o presidente assuma a bronca, que o Pedrinho chegue e fale, olha, a gente sabe que ainda há limitações no elenco, a gente sabe que o Vasco não está brigando de igual para igual com os outros e vamos tentar fazer um trabalho em conjunto e confiando na comissão técnica. Porque se não tiver respaldo, vai cair o Carille, mas os problemas do Vasco vão continuar, e são problemas crônicos. E aí, então, é um grande problema, né, essa situação no Vasco, né? Porque o presidente fala que o clube tem o 8º melhor elenco do Brasil e o técnico concorda com ele e o que a gente vê dentro de campo é uma situação totalmente diferente, onde o Vasco precisa, sim, de reforços e os jogadores que tem lá estão apresentando muita baixa produtividade. O Vasco venceu por 1-0, uma equipe fraca e tomou sufoco, onde o Vasco teve diversas oportunidades, o goleiro realmente fez muita boa defesa na partida, salvando o que poderia ser uma goleada, né? Coutinho teve 4 oportunidades, teve o Maurício Lemos que com uma cabeçada o zagueiro tirou em cima da linha, o Vasco poderia ter feito mais gols, mas não fez. E mesmo se a gente visse uma goleada ontem, acredito que não daria para exaltar o trabalho do Fábio Carille pela baixa qualidade da equipe. E a gente agora está discutindo que o Vasco pegou uma equipe de baixa qualidade e não aproveitou o que era para aproveitar. Pegando a fotografia isolada, nossa, o torcedor, no começo de abril, o time ganhando, 4 pontos na Sul-Americana. O treinador chegou em dezembro, final de dezembro. E tá vaiando. Mas, ampliando o contexto, é um torcedor que vem muito machucado, um torcedor que foi iludido na época da SAF, na época da 777, que tinha uma expectativa muito maior e o trabalho não está rendendo, de fato. E vamos combinar, o Vasco que poupou contra o Corinthians, tomou uma pancada e jogou com o time descansado, com o time titular, contra o Puerto Cabello da Venezuela. Um time tecnicamente muito limitado, 2 zagueiros grandes lá atrás, rebatedores, mas um time fragilíssimo. E o Vasco flertou com um tropeço no final do jogo. Então, por tudo isso, é compreensível também insatisfação, as cobranças ao trabalho do Carille que não está rendendo, mas é injusto também isolar a crítica no treinador. O Vasco tem problemas mais profundos, problemas de longa data que ainda não foram resolvidos, principalmente em termos de elenco. Hoje no Vasco, Piton, acontece alguma coisa, se machuca, tem uma lesão, quem vai jogar? Não tem um substituto à altura. Os zagueiros hoje, o Vasco, você lembra, né, Plihal? No fim do ano passado, o Léo não serve mais, saiu escorraçado, e o Vasco conseguiu melhorar o nível dos defensores. Para mim, hoje, o Vasco não tem nenhum zagueiro confiável para esse nível de competição que pretende, de estar na primeira página do Campeonato Brasileiro, de ganhar a Sul-Americana. Então, nesse aspecto... João Vitor chegou a ser vendido ao Benfica por 8 milhões de euros. Muito mal. Está muito mal e, repito, se a ideia do Carille no começo do ano era fazer jogo apoiado, com saída de bola, ele não tem zagueiros para isso, porque os zagueiros não fazem. Se o Diniz fosse técnico do Vasco, não conseguiria. O Lemos não faz isso, Bertone? Não é a dele. Hoje, durante o jogo, o Vasco, logo no início,
teve muita dificuldade com a marcação alta do Porto Cabello. Depois ele conseguiu sair. No segundo tempo, quando eles voltaram a tentar essa marcação alta, a opção foi pegar e coar a bola para o Léo Jardim e daí ele chutar para o Verratti. O Verratti ficou lá trombando com os zagueiros o tempo inteiro. Levou um monte de pancada. Você acha que esse apoio declarado ao treinador... Esse vídeo aí traz aí a visão, né, do jornalista da ESPN sobre o que foi a partida do Vasco. A gente fez aqui essa reação aí ao vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para estar recebendo todo o conteúdo postado aqui no canal Notícias do Vasco. Um forte abraço a todos e até mais.